vamos seguir girando o mundo. Uma passada pela Argentina agora. O governo convocou o Congresso para sessões extraordinárias para debater o pacotaço do Milei, o pacote motosserra, pacote de leis de reforma do Estado anunciado recentemente. A Thaís Brito tem mais informações. As sessões devem acontecer entre 26 de dezembro a 31 de janeiro. Além do megadecreto, Javier Milei incluiu na pauta propostas para restituição de impostos sobre salários e modificações na lei eleitoral. A Justiça Federal Argentina admitiu uma ação coletiva de organizações civis para declarar inconstitucional o decreto. O Ministério Público vai ter que responder às contestações em um processo que pode chegar até a Corte Suprema. O decreto modifica a lei de aluguel, estende o período de experiência no mercado de trabalho, proteção do consumidor contra o aumento de preços abusivos, libera comissões bancárias e a taxa punitiva para dívidas, além de mudanças na aposentadoria e mensalidades de planos de saúde. O Congresso argentino tem 10 dias para aprovar ou rejeitar o decreto integralmente, sem a possibilidade de debater detalhes do conteúdo, podendo ser aprovado por maioria simples. Entrará em vigor no dia 29 de dezembro se não for tratado dentro do prazo estipulado. No entanto, para invalidá-lo, as duas câmaras do parlamento devem rejeitar o texto. O partido de Milei, a Liberdade Avança, tem 40 dos 257 deputados e 7 dos 72 senadores, enquanto o partido de oposição peronista mantém as maiores bancadas nas duas casas. Felipe, o presidente Milei mandou essas medidas todas para o Congresso Nacional. Elas entraram em vigor imediatamente, né? É um instrumento jurídico, acho que correspondente à nossa medida provisória aqui, né? Exatamente. Mas isso tudo tem de passar pelo Congresso. E há uma discussão sobre o conteúdo em si, né? É um programa rigoroso de adaptação do Estado àquilo que o Milei prometeu na campanha eleitoral, mas sobre a forma também, a forma como isso vem sendo feito, é um questionamento bastante grande, né? Não, com certeza. Uma das críticas que se faz ao decreto que o Milei editou e publicou é exatamente essa, não é? Que foram decretos que mudaram mais de 300 leis aprovadas pelo Congresso. E esse decreto e essas medidas deveriam ter sido discutidas primeiramente no Congresso, né? Esse decreto, como você bem mesmo disse, equivale à nossa medida provisória, não é? Tem efeito imediato, não é? E tem natureza de lei. Então, ou seja, esse decreto que o Milei fez está sendo já aplicado na Argentina. E muitas pessoas na Argentina falaram e defendem que esse decreto, por ter fugido do Congresso Nacional, não é? Foi uma medida completamente autoritária do Milei. Mas o ponto interessante aí é que durante as eleições e depois que o Milei foi eleito, todo mundo falou que o Milei teria um grande desafio, que é obter a maioria no Congresso da Argentina. Então, essa discussão que está sendo feita na Argentina sobre a legalidade do decreto do Milei, eu diria que seria a primeira prova de fogo do governo Milei. A tendência, ao que tudo indica, é que o Congresso não irá aprovar as medidas do Milei ou irá também reprovar algumas dessas medidas. É bom lembrar que esse decreto foi um decreto que demonstra claramente que o Milei está cumprindo a sua promessa de campanha, né? São decretos que demonstram claramente que o Milei vai levar adiante a sua política neoliberal na Argentina. Então, muitas pessoas estão preocupadas porque, na Argentina, é bom lembrar, no contexto econômico e político atual, tem 50% da população abaixo da pobreza. 10% desses 50% estão abaixo da miséria. Ou seja, esse decreto do Milei, teoricamente, daria mais problema para a população da Argentina. E eu ressalto um item do decreto que mudou completamente a lei de locação na Argentina. Antigamente, o proprietário e o locatário teriam algumas amarras, né? Por exemplo, não poderia ter contrato de aluguel elaborado com dólar, né, com outras moedas, não poderia ter, por exemplo, o reajuste do aluguel em um prazo menor que um ano. Com essa medida do Milei, por exemplo, mudou completamente essa lógica. O proprietário do imóvel poderá colocar como moeda o dólar e o proprietário poderá negociar, inclusive semanalmente, o reajuste do aluguel. Então, a tendência, se essa legislação
for aprovada pelo Congresso, é aumentar o número de argentinos que vão estar sem teto, não é? Porque, com certeza, com a inflação a 150% e, com certeza, o aluguel tendo reajuste, a tendência são os argentinos não terem condição de pagar o seu aluguel. Ou seja, essa medida do Milei pode trazer a Argentina para uma situação muito mais temerária, não é? Então, isso está sendo discutido no Congresso. Então as cenas do próximo capítulo vai ser até que ponto o Milei vai conseguir o apoio do Congresso ou não. A tendência é o Congresso reprovar essas medidas.